Caros fiéis do Evangelho deste dia solene de hoje, dia da Ascensão do Senhor, é tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16. Naquele tempo, estando à mesa os 11 discípulos, apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. E eis os milagres que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, levantarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles, porém, partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor operou com eles e confirmou a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Podem sentar-se. Lembrando que hoje, como um domingo, se fará também o mês de maio. Então logo depois da missa, o padre sairá e o padre já entrará para fazer o mês de maio, cantar a ladainha e dar a bênção do Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse dia da Ascensão do Senhor, em que tivemos, penso que alguns notaram, no final do Evangelho, o irmão apagou o círio pascal, porque termina-se o tempo pascal e começa a expectativa de Pentecostes, da festa de Pentecostes. E é com essa festa da Ascensão do Senhor, porque na Ascensão do Senhor Ele nos deixa. Por isso o círio é apagado, o círio pascal, que representa nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele, que foi tão exaltado durante as festividades pascais, em particular na vigília pascal, mas que agora Ele é apagado. Por quê? Porque nosso Senhor subiu aos céus e não está mais com sua presença física visível entre nós. E isto nos convinha. Na verdade, isto nos convinha. A ascensão é o coroamento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, e um motivo de grande esperança para nós, porque se Ele subiu aos céus é porque convinha. É uma festa do desapego desse mundo, porque nós poderíamos pensar, a vida seria muito, muito mais interessante, muito mais feliz para nós, os que cremos na divindade de nosso Senhor, se Ele estivesse entre nós visivelmente, como Ele estava na Galileia, lá naquele tempo, pregando, etc., e nós sabendo que Ele era nosso Senhor, que Ele era o Verbo encarnado, ou pelo menos aparecendo, ressuscitado, como Ele apareceu exatamente nesses 40 dias, ressuscitado aos seus discípulos. E, no entanto, depois desses 40 dias, Ele disse que era preciso, conviria que Ele os deixasse, e Ele os deixou. Então nós vivemos essa época. Por quê? Porque Ele queria que nós nos tornássemos participantes de sua divindade. A elevação sobrenatural do gênero humano é destinada à visão beatífica, não somente a visão de nosso Senhor, a visão do Verbo encarnado, e mais ainda a visão de nosso Senhor ressuscitado. Não, era a visão beatífica, e portanto era preciso que Ele subisse aos céus para nos preparar, para nos fazer participantes da sua divindade. Então esse é o primeiro ponto. Ele quer que nós participemos de sua glória. E como vemos isso? Desde o seu nascimento, porque Ele tomou um corpo natural, para que nós fôssemos seus membros na ordem sobrenatural. Se Ele não se encarnasse, não seria possível isso. Depois Ele sofreu tudo isso por nós,
foi entregue por causa dos nossos pecados, para merecer a nossa justificação. Pois bem, isso foi feito, e com isso ele nos obteve esse prêmio. Agora, quando ele nos fará participar de sua glória? Primeiro, desde o momento da nossa morte, pelo menos para os que forem muito santos, para os que forem direto para o céu, mas esse é um número muito, muito reduzido. Depois do tempo da purificação no purgatório, sim, um número certamente maior. Todos que são, de modo geral, para resumir, todos os que se salvarem. E depois, de maneira definitiva, na ressurreição final. Porque é isso, nosso Senhor subiu aos céus com o seu corpo glorificado, subiu pela sua própria virtude. A Santíssima Virgem, que o gerou, também subiu aos céus com o seu corpo, porém não por sua própria virtude, mas pela virtude daquele que ela gerou. Nós, enquanto isso, não, é diferente. Nós temos que passar pela morte, né? E essa morte nos deixa com o nosso corpo agonizando e depois inanimado aqui na terra e passando logo pela corrupção. E por isso, por mais que seja querido, os entes sejam queridos, eles têm que ser enterrados logo. Nós temos essa dolorosa separação. O corpo não sobe com a alma, o corpo fica aqui, ele é enterrado. Mas ele será, ensina a fé católica, retomado no último dia. O que nosso Senhor levou para o céu, nós poderemos retomar também no último dia, no dia da ressurreição geral dos corpos. E nesse dia, então, se completará a nossa glorificação que foi obtida por nosso Senhor. Mas, os senhores já sabem, sempre é necessário a cooperação da nossa parte. É uma graça que foi obtida por nosso Senhor sem nosso mérito, mas a aplicação dessa graça, nessa aplicação, é necessário a nossa cooperação. Então temos que saber o que é necessário fazer para que nós correspondamos a essa vontade de Deus de nos glorificar, assim como Ele foi glorificado no dia da sua ascensão. Santo Agostinho dizia que, com relação à ascensão do Senhor, nós deveríamos também subir de coração com Ele, esperando o dia de seu retorno prometido. Porque, como diz o Evangelho, que nós lemos, os anjos que apareceram, disseram que assim como ele veio, aliás, no Evangelho não, nos Atos dos Apóstolos, se diz que, e como estivessem com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que 2 varões, vestidos de branco, surgiram junto a eles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós se elevou ao céu, virá do mesmo modo porque o vistes ir para o céu. Então, assim como nosso Senhor subiu, ele voltará um dia, mas temos que estar nessa expectativa, esperando por ele e subindo de coração com ele. Nós não podemos subir com o corpo, é claro, mas podemos subir na alma, elevando os nossos pensamentos, elevando nossa alma através de uma vida católica e de uma vida de oração. A oração é isso mesmo, é a elevação da alma para Deus.
Então, essa é a primeira condição. Depois, a outra condição, que se segue dessa. Se nós nos elevamos e consideramos a elevação, a grandeza, a beleza das coisas celestes, necessariamente nós vamos nos desapegar das coisas dessa terra. Se alguém ainda está muito preso às coisas dessa terra, se alguém pensa sempre aqui nas coisas desse mundo, que é realmente o ideal do mundo moderno, só pensar nas coisas desse mundo, não pensar de maneira nenhuma das coisas que vêm depois, viver esta vida, realizar as coisas do tempo presente, aproveitar as coisas desse mundo presente. Isso é o ideal do mundo moderno, que é o contrário do ideal católico, que é o ideal de se servir desse mundo, porque é verdade, temos que nos servir desse mundo. Esse mundo nos serve para quê? Para obter a eternidade. E para isso, nós nos servimos desse mundo, nos desapegando dele. Porque o apego está em nós, uma consequência do pecado original, o apego desregrado é uma consequência do pecado original. A dificuldade de sair desse mundo é uma condição natural. O medo da morte, por exemplo, é algo que tem um fundamento natural. Sim, mas o seu exagero, o seu terror, o terror da morte, esse sim, é fruto do pecado original, porque é algo irrazoável, é algo que suplanta, exagera muito o que é razoável. Então, esse desapegar-se desse mundo é um sinal de que nós estamos subindo com o nosso Senhor, que nós estamos nos preparando para receber as suas promessas, correspondendo às suas promessas, melhor dizendo. Depois, evitar o pecado, porque Santo Agostinho também dizia: nossa humanidade subirá com Cristo, mas não nossos pecados. Quando o nosso Senhor subiu aos céus, foi então um homem que foi instalado no seio da Santíssima Trindade. Um homem com uma humanidade semelhante à nossa. Quando a Santíssima Virgem subiu aos céus, subiu com uma humanidade também semelhante à nossa. Nossa humanidade então está destinada a esse destino, a contemplação da Santíssima Trindade. Porém, o que subirá é a nossa humanidade, o nosso corpo, mas não nossos pecados. E se os pecados estiverem? Bom, aí se tomará o corpo, sim, a humanidade será restaurada, mas de uma maneira bem diversa, porque ela refletirá o estado da alma danada. De uma maneira ou de outra, na ressurreição dos corpos, a alma prevalecerá sobre o corpo, para o bem ou para o mal. Porque a alma é a principal, pela criação natural mesmo, ela é a principal. Então, naqueles que se salvarem, o corpo refletirá a beleza da alma que foi salva, da alma em estado de graça, da alma glorificada. Então o corpo será glorificado assim, e terá uma beleza extraordinária. Mas naqueles que se entregaram a este mundo, que não se desapegaram deste mundo, ocorrerá então algo muito diferente. É verdade, o corpo refletirá, o estado do corpo refletirá o estado da alma. Porém, se a alma estiver danada, estiver condenada ao inferno, então este corpo estará num estado terrível. E, portanto, se nós queremos evitar essa catástrofe eterna, temos que aqui evitar o pecado. Depois, fazer o bem, que é a santidade positiva. Evitar o pecado é a santidade negativa. Fazer o bem é a santidade positiva. Então, fazer o bem, não ficar só em pensamentos. O corpo age,
Finalmente, algo que nos ajuda muitíssimo na questão do desapego desse mundo, sofrer com paciência aqueles males que são permitidos por Deus, que são em castigo dos nossos pecados, ou são para nos purificar, e que às vezes nós não sabemos o motivo, mas que acompanham necessariamente nossa vida, e que nos ajudam a perceber quão pequena, quão passageira, quão sem grande valor é essa vida, e como nós devemos nos desapegar. Como o desapego virá necessariamente. Ninguém poderá se livrar. Por mais apegado a esta vida, ele terá que se desapegar no momento. O problema, o X da questão, é como será esse desapego. Se for por força, contra a nossa vontade, que estará arraigada, apegada a esse mundo com seus prazeres, e portanto será uma vontade pecadora, então não haverá ascensão, haverá afundamento. Mas, se essa alma estiver desapegada, então sim, esse desapego ocorrerá e a alma estará preparada para se juntar a Nosso Senhor na visão beatífica e depois, no fim do mundo, receber o seu corpo glorificado. Então, que esta festa da Ascensão nos obtenha a graça do desapego. Nosso Senhor subiu aos céus porque exatamente estava completamente desapegado. Os discípulos não entenderam no momento, eles estavam apegados a esse mundo, mas sentiram uma grande alegria quando viram Nosso Senhor subir ao céu. Por quê? Porque ali estavam as primícias do que iria acontecer com eles, do que irá acontecer conosco, se nós formos fiéis ao desígnio de Nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.